madeirenses conhecem bem os fenómenos violentos da natureza. Desde que a ilha foi descoberta em 1419 até 2014, ou seja, em 6 séculos, foram registados 29 grandes aluviões. Dá uma média de 4,8 aluviões por cada 100 anos. O último foi em 2010. Há 2 séculos que no dia 8 de outubro os habitantes de Machico recordam a maior catástrofe natural que aconteceu na ilha. No dia 9 de outubro de 1803 morreram entre 600 a 1000 habitantes na Madeira. Encheu a ribeira de modo que demoliu a muralha, abateu a ponte, inundou a vila de tal sorte que chegaram as águas até à altura de 3 covados na igreja e em todas as ruas. Esta inundação prometeu a todos morte, porém um prodígio evidente fez com que salvassem todos exceto 14 pessoas que pereceram arrastadas pelas águas e aterradas nas casas. Anais do município da Vila de Machico, 1864. O que os move é a fé em Jesus no crucifixo. Acreditam que sem a proteção divina estão mais expostos às ameaças da natureza. Em 94, salvo erro, tinha uma época de trabalho em Cabo Verde, encurtei a época para vir para estar aqui a tempo. Nos Açores tivemos quase um naufrágio, que tivemos um companheiro que se amarrou ao mastro do barco e pedrou-se nos milagres que chegássemos sãos e salvos à terra. E o Senhor dos Milagres concedeu-nos essa graça. Os pescadores destacam-se na procissão. Existem 2 explicações. Porque as casas dos seus antepassados foram várias vezes atingidas pelas intempéries e porque a faina no mar é uma ameaça à própria vida. Já tive uma situação em que uma vaga fez-me um buraco no barco com 3,5 metros de comprido, por 3 de alto. Olha, as promessas vêm aí. É nesses momentos que a gente pede as promessas, não é? Éramos 18 anos. É normal, as tripulações normalmente andam à volta disto, 17, 18 anos. Foi uma situação no dia 17 de novembro de 1996. Não esqueço o dia nem o ano. Estávamos a 70 milhas de Santa Maria com vagas de 10 metros e vento de 160 km. Foi uma situação inesperada. Nessa altura não tínhamos as informações que temos hoje em dia. Hoje em dia apanhamos vento se quisermos, não é? Na altura, eu e os outros, acho eu, pedimos e acho que logo de seguida o mar começou a baixar. Não sei se foi da promessa ou não, mas a verdade é que se ele não baixa, a gente vai mesmo a fundo. Não havia hipótese? Não havia. Com vagas daquele tamanho e com aquele vento, não, nem com jangadas, nem com nada. Nada nos valia, não havia hipótese. E era de noite ainda por cima. Ainda piorava. Eu tive homens que foi vê-los abaixo e que simplesmente puxaram o compressor para cima, para não queriam saber de mais nada, nem ouvir mais nada. Olha, eu já estive debaixo de uma tempestade 37 horas de pé.
E nessas 37 horas, o que eu comi foi metade de um pão e já tinha bolor. E eu pedi ao Senhor dos Milagres que me ajudasse. E aqui estou, já foi há anos, já foi em 1991. 17 de julho de 1991. Foi a maior tempestade que eu apanhei durante a minha vida. Quantos homens tinha a bordo? Tínhamos 15 na altura, 15. E eu tive 37 horas de pé, 37. Com ventos de 120, 130 km horários, num barquinho de 18 metros a hora. Isto é uma festa que vai para além dos limites geográficos de Machico. Vem gente de toda a parte da ilha, aqui. Há devotos em toda a parte. Mas os pescadores estiveram sempre muito ligados ao Cristo. Os pescadores, não só, mas os pescadores são pessoas muito religiosas, muito devotos, pela vida que têm, pela experiência de perigos que correm no mar, etc. E eles têm muito presente, muito vivo, a presença divina e colocam-se muito sob a proteção divina. Vários documentos referem que a primeira procissão do Senhor dos Milagres foi no dia 8 de outubro de 1813, 10 anos depois da aluvião que destruiu a vila de Machico e a capela. Esta imagem foi no meio dos destroços pela ribeira abaixo. Que no meio da destruição que houve, uma cruz de madeira tão frágil, ser encontrada praticamente sem estragos, aí já foi atribuído um milagre. E depois é o milagre desapareceu muita coisa de Machico, houve muitas perdas materiais, pessoais. Eles não são unânimes, os historiadores. Há quem diga que morreu 14 pessoas, há quem diga que não foi bem assim, não se sabe. Mas, por exemplo, em relação ao Funchal, que morreu à volta de 1000 pessoas, aqui isso foi poupado. E as pessoas foram atribuindo esse facto à misericórdia de Deus, à providência divina, à proteção divina, o Senhor dos Milagres. Portanto, começa aqui esta devoção. 3 dias depois, foi recuperada por uma galera americana no Mar Alto. Quando recolheu o Cristo que estava a boiar nas águas, claro que recolheu e era para continuar o caminho, não faziam a intenção de voltar. Dizem as pessoas, mas eu aqui já não sei provar nada disto, mas dizem as pessoas que depois eles terão tido problemas no barco e que tiveram necessidade de ter que regressar ao porto do Funchal. E então aí terão entregue a cruz. As pessoas atribuem esse facto, essa avaria ou essa impossibilidade de avançar ao Senhor dos Milagres, que queria ficar aqui. O crucifixo ficou 10 anos na sé do Funchal. Vão ao seu encontro empunhando archotes incandescentes, velas acesas e cantando hinos ao Senhor. Há lágrimas em muitos olhos, lágrimas de dor, porque o regresso do Senhor dos Milagres vai lembrar-lhes as horas angustiosas que passaram durante a aluvião. Elucidário de Machico. O Cristo vem num barco do cônsul inglês, salvo erro, é um barco que está no jardim do Parque de Almirante Reis. Julgo que é um que lá está, mas não tenho certeza. E vem de noite, iluminado, e o povo de Machico está na praia, à espera do Cristo. Não havia luz elétrica, e então as pessoas improvisaram fechos de madeira, pedaços de madeira, com fogo, que deu origem aos archotes. Às vezes, a medicina não tem a cura. A fé é a última esperança. Aqui compram os círios e as partes do corpo humano que precisam de um milagre.
Cada círio custa 8,5 €. A Igreja não fornece números, mas é fácil perceber a dimensão deste fenómeno religioso. Em 1804, começa a reconstrução da capela. Só ficou o frontispício, o arco, a porta, as cruzes da Ordem de Cristo, parte da traseira da capela, mas só parte do altar, e de resto aquilo desapareceu tudo. A população passa a chamar-lhe Capela da Misericórdia. Bem como ficava o convento de São Francisco, muito pequeno, muito rudimentar, com uma pequena ermida, onde estavam cerca de 3 a 7 franciscanos, que foram levados para o mar juntamente com o aluvião e destruído completamente. Naturalmente ficaria onde hoje há a casa paroquial, mais ou menos naquela zona, e muito pequena. A partir de 1813, aumentou a devoção a Jesus no crucifixo. Aos fiéis são concedidos milagres. Foram tantas graças que até hoje é a capela do Senhor dos Milagres. Houve uma tempestade que o meu irmão mais velho estava no mar. A minha mãe veio aqui ao Senhor dos Milagres, de joelhos, pegou uma promessa de joelhos ao Senhor dos Milagres, se o meu irmão aparecesse. E meu irmão estava desaparecido no mar e houve uma embarcação que nos encontraram. A primeira procissão é sempre à noite. Os fiéis, com velas, cumprem promessas. Caminham em silêncio absoluto durante 2 horas. De uma netinha que nasceu com muitos problemas de saúde, e vim agradecer ao Senhor dos Milagres, que a menina também tem o nome com ela, aos Milagres. Deram-lhe o nome? É esse nome? Vitória Milagres. Uma grande menina que eu gosto muito, que fui operada e tudo sei bem, e venho pagar a minha promessa. Eu fui operada há 3 semanas à tireoide, então prometi ao Senhor dos Milagres, se eu continuasse com a minha voz, que pagava um pescoço de cera. Como não tinha o pescoço, então comprei a cabeça e o pescoço e também umas velinhas, pela graça que o Senhor me concedeu. Veio a família toda porque a minha mãe, como está doente, e ao ano passado esteve bastante mal no hospital e tive uma recuperação que não imaginávamos que ia correr tão bem, e realmente correu. Agora está à espera de ser operada, mas sabemos que vai correr bem, então viemos aqui pagar a promessa que a minha mãe fez. Promessa do meu marido. E fui bater à casa de saúde, e então eu prometi, se ele nunca mais fosse àquele lugar, que eu vinha aqui todos os anos enquanto ele fosse vivo. E eu, por isso, já tenho 40 anos que venho aqui, e todos os anos tenho que pagar enquanto ele for vivo, e tenho que ver que ele tem 67 anos e tem 66. Vim na televisão ano passado e por essa razão prometi, e se conseguisse vinha estando, e assim vim para cumprir a promessa. A gente temos que venir, não é pedir promessas, senão vir acompanhar o Senhor dos Milagres. Porque o Senhor dos Milagres é milagroso, faz muito milagre mesmo sem a gente estar aqui. É uma procissão contemplativa, feita no silêncio, por um lado recordando, por outro lado celebrando.
recorda o passado e celebra a presença de Deus e a misericórdia de Deus que intervém desde sempre e continua. Nunca vi uma procissão tão bonita como esta. Para mim, é o Senhor dos Milagres e mais ninguém. As pessoas vinham de toda a parte do mundo, de tal maneira que passavam a noite em Mexico, eram muitas, vinham a pé de vários pontos da ilha. A igreja ficava sempre aberta até há poucos anos, toda a noite, onde ficavam as pessoas de noite a dormir. No dia seguinte, regressam em peregrinação à capela com o Senhor dos Milagres. A cruz é uma peça das oficinas portuguesas do início do século XVI. Embora lembre o sofrimento e tudo isso, mas já não é instrumento de ignomínia, mas sim elemento redentor pela graça divina e por Cristo nela morreu. Portanto, e a festa é esta exaltação da Santa Cruz, é esta liturgia. Foi a primeira capela construída pelos portugueses fora do continente e é o primeiro templo religioso da epopeia marítima de Portugal. Foi dedicado à Ordem de Cristo. Sobre este mesmo local existe uma lenda. Diz o povo que um casal de amantes fugiu de Inglaterra de barco. Ele chamava-se Robert Machine e ela Ana de Arfé, e vieram cá parar antes dos portugueses terem descoberto a ilha. Existem vários factos, muitos deles soltos, que apontam para a veracidade desta lenda. Temos vários machins. O mais antigo de todos fez de acordo com a documentação inglesa, e essa documentação é fidedigna do século... Sim. Isto já foi divulgado há uns anos atrás. Essa documentação é fidedigna, revelam um facto paradigmático, que é um inglês que sai de Bristol com 12 donzelas e na lista dos marinheiros está um machim e um machico. E isto acontece não no século XIV, como referiam alguns, mas em princípios do século XVI, a partir de 1402. Vários autores dizem que a primitiva capela foi construída em cima dos túmulos do casal inglês. Os dois faleceram em México e foram sepultados pelos companheiros deles, que eles traziam criado, não tanto companheiros, mas mais criados da sua casa, e os criados então terão sepultado. Daí a origem da cruz, que encontra Zarco quando chega, e daí também o reencontro de Zargo antes de chegar com estes marinheiros que, segundo a tradição, lhes indica a ilha. A capela não resistiu a duas aluviões. A primeira foi em 1803. A última, grande cheia, aconteceu em novembro de 1956. São as marcas d'água. Inundou toda esta zona. Algumas destas casas eram dos pescadores. Atualmente, só existem cerca de 100 pescadores na cidade.
Dos que levam archotes, a maioria são filhos, netos e até bisnetos dos primeiros pescadores da ilha. Hoje têm outras profissões, mas continuam a honrar o ritual dos antepassados.